Fala, rapaziada do meu canal, são todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, a gente vai falar aqui sobre o Renan. Se quiser ser presidente, vai ter que fazer um milagre, né? O Renan vai ter que operar um milagre na política brasileira. Bom, primeiramente se inscreve no canal, deixa seu like. Vídeo aqui, segunda, quarta e sexta-feira. Vídeo sempre com muita qualidade, sempre busco trazer uns vídeos de qualidade aqui. Pra você que tá chegando agora ou que achou estranho a notificação aí, é porque o canal tava de férias, o canal voltou a funcionar. Segunda semana do canal funcionando normalmente, então vamos pra cima, dedo no like e vamos pro vídeo de hoje, né? O vídeo de hoje é falando, né, o Renan vai ter que fazer milagre na política. Vai ter que fazer milagre. E por quê? Que eu acho que ele vai ter que fazer um milagre se ele quiser ser presidente. Bom, e isso que ele vai ter que fazer não parte de uma premissa. Não parte de uma premissa assim explosiva. Eu acho que é muito mais analista da minha parte. Por exemplo, hoje na política brasileira, a gente tem dois polos. Não porque a gente quer ter dois polos, vai deixar isso claro. É porque foi se desenvolvendo assim, a mídia passa desta forma, enfim, tudo acontece para que a gente tenha dois polos, tá? Nos Estados Unidos também, que nos Estados Unidos seria republicanos e democratas, né? E em vários países também são dois polos. No Brasil a gente é bem polarizado, né? Com outros políticos também, com outros partidos menores, que são financiados pelos partidos maiores, enfim. Só que no Brasil hoje é uma briga entre PL e PT. Partido Liberal, Partido Trabalhista. Partido Trabalhista, originalmente de esquerda, PL, Partido Liberal, particularmente ali inicialmente de direita, correto? O PL que veio do Prona, né? O PL que veio do Prona, o Prona era do Enéas Carneiro, Enéas Carneiro falece, perde um pouco da relevância, surge ali o Bolsonaro, que se une ao Prona e acaba criando o PL, etc. O PT, por outro lado, é um partido que ficou famoso com ideias sociais, né, para a sociedade como um todo, e o Lula deixou esse partido muito mais famoso lá para 2002, quando foi presidente. Bom, com essas apresentações eu posso continuar aqui. E aí a gente vai chegar no seguinte, como é muito polarizado desde sempre, a gente vai ter uma questão. O Renan, ele é do partido Missão, partido do MBL, né? O partido do MBL que começou agora e se engana quem acha que começou fraco. Começou muito forte, começou... Na verdade, o MBL, como eu já expliquei nesse canal, o MBL surge como um partido de oposição a Dilma, tá? Fazendo oposições a Dilma e etc. Não era um partido de palanque político ainda, era só uma organização para protestos. Aí depois disso, né, tornou uma relevância tão grande e o Renan foi líder dessa oposição, fizeram caminhadas, enfim. E aí depois a gente vai ver aí o MBL se tornar o partido Missão, com o Leãozinho e etc. O Renan, na minha opinião, vai ter que operar um milagre pelo simples fato dele vai ter que quebrar um polo que acontece na política brasileira. Entre você só tem que escolher um lado. Ou você é Flávio, no caso a política hoje de 2022, ou você é Flávio, ou você é Lula. Ou você é você tem que ser um desses dois lados aqui, ok? Você tem que estar aqui, você não pode estar em cima do muro. E dificilmente a gente vê pessoas de grande relevância, pessoas por aqui na rua, ou por onde você mora, falando que vai votar, por exemplo, em candidatos de partidos menores. Sempre acontece, é claro, uns 3, 4%, 5%, mas, entretanto, a gente nunca vê muito falado, por exemplo, eu nunca vi discutindo sobre Romeu Zema numa roda de conversa entre os meus amigos. Entendeu? Porque a relevância desses candidatos pela mídia é menor, ok? E a relevância de Lula e Flávio, por exemplo, é maior, é colossalmente maior. O que dá a entender é muito simples. Você tem dois polos, você tem que escolher dois lados. Independente de que candidato tenha a mais. Correto? Isso aí eu acho que vocês já entenderam. E o Renan ele vai ter que vir quebrando uma sequência para conseguir furar essa bolha. Primeiro de tudo, o Brasil vive em dois polos. A região do Nordeste, mais ou menos ali, Norte, Nordeste, é uma região muito mais PT. Né? Se você duvida de mim, você coloca no Google, você vê o mapa de onde cada lugar vota, você vai ver que a região do Norte e Nordeste é a região que mais vota no PT. Tem seus motivos e tem suas razões também. E aí a gente vai ver também que o Sul, né, o Sudeste, é geralmente onde mais vota ali no PL. Correto?
Então a gente vai ter um Brasil totalmente dividido. Nas últimas eleições, a gente viu o Lula ganhar as eleições por quê? 2 pontos de diferença. Ou seja, uns 2 a 3 milhões de brasileiros diferentes que votaram a mais. E que, o quê? Teve uns 14%, acho que foi 14% voto branco. Enfim, teve votos em branco ali, né? E a gente teve uma divisão absurda entre Lula e Bolsonaro. Ficou bem dividido mesmo. O Brasil se dividiu na metade. Ou seja, contudo, a gente entende que o Brasil está polarizado em 2 lados. Não existe outro lado. Então o Renan vai ter que fazer uma mágica, se ele quiser ser presidente, que é muito simples, quebrar isso. E como quebrar isso? Aí eu venho com as minhas opiniões, cara. Eu diria que assim, para quebrar essa ideia, você tem que aparecer. Isso o Renan já faz. E muito bem. A oratória do Renan Santos é absurda. Tá? A oratória do Renan foi evoluindo muito. Se você pegar o Renan fazendo protestos contra a Dilma e o Renan hoje fazendo o protesto dele, e apresentando suas propostas, né, de presidente, a gente vê que ali a comunicação melhorou muito. Entende? Eu acho que a vivência política acabou dando isso a ele. Então, assim, contudo, eu gostaria de dizer que eu acho que a forma mais fácil de conseguir pegar o público jovem é a internet, isso que ele já faz muito bem. A forma mais fácil de conseguir pegar o público jovem, porque o público jovem é a próxima sociedade, né? Você que está assistindo o vídeo, se você for jovem ali, ter os seus, quê? 14, 18, 19, você faz parte da próxima sociedade, da próxima geração que o Brasil vai ter. Se você parar para olhar, os políticos recentemente, eles são mais velhos. Por quê? Porque eles são da geração passada. Eles têm ideias passadas. Eles têm ideias que não funcionaram. Porque se funcionasse, o Brasil não seria um país subdesenvolvido hoje. Então a gente compreende que, opa, calma. A gente compreende que a gente será a próxima sociedade. Então isso dá muita vantagem ao Renan, tá? E ele se apresenta muito bem na internet. O que já é muito bom, porque os jovens estão tirando o título de eleitor. Eu mesmo tirei o meu. Os jovens estão tirando o título de eleitor para poder votar, para poder se posicionar, para poder chegar lá e botar sua opinião e guiar o Brasil para o seu próximo presidente. Então, convenhamos, o Renan ataca muito bem. Eu diria que o maior problema é conquistar os mais velhos, porque os mais velhos eles vêm de uma linhagem de pensamento diferente, muito diferente. Então, ver um candidato como o Renan apresentar propostas um pouco fora do comum, não vou dizer extremistas, porque na minha opinião não são. Na minha opinião em particular, não são extremistas, ok? Você pode achar extremistas, enfim. Na minha opinião particular, não são de extremistas. Para mim, são só propostas de direita. Como uma direita brasileira tem que ser. Os sujeitos mais velhos, eles vêm de ditadura militar, dos mais velhos mesmo, nossos avós, bisavós, vêm de ditadura militar, que era originalmente de direita. Eu fiz até um vídeo sobre isso, não sei se já saiu aqui. Ditadura militar que era de direita, houve seus bons e ruins, né, por conta da ditadura. Depois disso a gente teve mais governo de direita, de direita, de direita. 3 governos de direita em sequência. Então a gente teve a esquerda como oposição da direita. Então meio que o jogo se inverteu. E aí as pessoas mais velhas que acabam votando na esquerda, elas acabam votando pelo registro histórico. Que a direita disse que no início mesmo a direita brasileira tinha como foco a igualdade, muito parecido com os princípios comunistas, na minha opinião, tá? Socialistas e comunistas. Enfim, então eu acho que fisgar os mais velhos é o mais difícil. Talvez a televisão aberta, o problema é tá sempre em programas da televisão aberta, não deve ser tão legal. Agenda corrida lá e cá. Além disso, tem certas coisas que você não pode falar numa televisão aberta e etc. Então, assim, acredito que acho que eu até fiz um vídeo sobre isso, que o Renan pode ser presidente para 2034. Para 2000 e... para esse ano de 2026. Eu acho que para esse ano de 2026 é um pouco complicado, é um pouco conturbado, tá? Até por causa dessa polarização. Muito talvez, quem sabe, se ele se destaque nas eleições e nos debates que vai ter, né? No meio do caminho, a gente pode ver uma troca de rumo da nação brasileira. Eu acho difícil, tá? Muito difícil, dessa troca de rumo da nação brasileira. Particularmente, eu acho muito difícil. De mudar o rumo, dos sujeitos mudarem de opinião, mudarem de visão, ou então
votarem, acharem que ele é interessante. Por mais que o Renan já falou que não goste do partido do antigo Prona e não goste do Enéas Carneiro, e mesmo assim, mesmo ele falando que não gosta, eu gostaria de fazer um paralelo aqui, né? Mesmo o Renan falando que acha o Enéas Carneiro, que achava o Enéas Carneiro, falecido Carneiro, né? Alguém fraco na política e etc. Muito pelo contrário, eu penso diferente. Eu acho que o Enéas Carneiro foi um homem absurdo, muito inteligente, muito fora do comum. Infelizmente perdeu pro Lula justamente por causa do mesmo problema que talvez o Renan vai enfrentar. Porque se a gente for olhar o Enéas Carneiro, em 1994, eu acho que foi em 94. Ó, acho que foi em 94. Vocês vão ter que confiar na minha memória, tá? Qualquer coisa depois vocês pesquisam e me corrijam no comentário. Eu acho que foi em 1994, ou um pouco antes disso. Teve votação e o Enéas perdeu pro Lula. E o Lula, desde aquela época, mostrava defasagem intelectual bizarra. O Lula não conseguia responder uma simples pergunta do Enéas. Entendeu? Esse é o nível. Esse é o nível, irmão. Então a gente compreende o seguinte. Que eu acho parecido o que o Renan faz com o que o Enéas Carneiro faz, né? Fazia, no caso, né? O Enéas, ele apareceu como um homem muito inteligente, absurdo, colossal. O Renan, da mesma forma, pessoas que não conheciam o Renan, que estão perto de mim, né? Viram entrevistas do Renan assim, sem conhecer muito ele, acharam ele um cara muito inteligente, muito também pela oratória dele que tá um absurdo. O conhecimento financeiro e econômico do Renan também tá muito bom. E outras coisas assim que deixaram pessoas mais velhas, um pouquinho mais velhas que eu, intrigadas. Então eu acho parecido. E eu até acho também que o Prona é parecido com Missão, não de questão não de questão de, como eu posso dizer, de propostas. Eu acho que as propostas do Enéas eram propostas mais agressivas, né, do Enéas Carneiro. As propostas do Enéas Carneiro eram propostas mais agressivas mesmo ao sistema. Eram propostas que, seriam mudanças colossais, né? As propostas do Renan são propostas muito mais calibradas perante uma direita, né? E eu acho que tá da forma correta. Se a gente apresentar projetos como foi o que o Enéas Carneiro fez sobre a bomba atômica, pode explodir mal e pegar a mão na imagem de um sujeito. Então tudo isso é um jogo, você tem que saber jogar com calma, analisar. Então só gostei de fazer esse paralelo ali aqui. Mas, querendo ou não, na minha opinião, dois sujeitos absurdos, quanto o Renan, quanto o Enéas Carneiro, falecido Carneiro, né? Que esteja em paz. Esses dois, para mim, são sujeitos absurdos, sujeitos que tiveram visões diferentes, que entenderam a política, querendo ou não, e que vêm com coisas diferentes. Vamos ver se a gente vai ter como que eu posso dizer? Um futuro com o Partido Missão, ou se vai ficar igual o Prona, que quase bateu na trave 3 vezes. O Prona bateu na trave 3 vezes. Uma ficando em sexto lugar, eu acho, né? Uma em sexto, uma em terceiro e uma em segundo. E agora vamos ver a primeira eleição de Renan Santos. Tô bem ansioso pra falar a verdade e pra assistir os debates também. É isso, rapaziada. Valeu, tamo junto e fui.